A forma como você trabalhou comigo acabou me dando uma certa segurança. Eu comecei a receber muitas respostas. Eu acho que naquela semana eu devo ter feito umas 5 entrevistas e várias pessoas assim me ligando, me mandando mensagem. Mas na segunda entrevista que eu fiz, eu já fui contratada. Muito, muito feliz por estar com você aqui, principalmente por tudo aquilo que aconteceu no último mês, Uhum, né? Meu Deus, com certeza. segura Uhum. coração. Foi uma coisa assim muito louca, né? Eu brinco que foi assim um terremoto, porque eu não esperava que fosse ser tudo tão rápido, né? Tantas mudanças e que fosse tudo acontecer da forma como aconteceu. Aquela coisa assim, que deixa a gente meio maluco, mas é aquela coisa gostosa, né? Sim, É aquela sim, correria, aquela loucura, mas é aquela loucura boa que a gente gosta. exatamente, exatamente. Eu até estava falando com a minha assistente hoje, eu falei, hoje vai ser a live com a Débora, que eu me lembro do último encontro que a gente teve, né? Do coraçãozinho Uhum. apertadinho, porque obviamente você vem para a Itália, você tem prazos, você tem coisas para fazer em pouco É. tempo. Então, assim, às vezes, por mais que você se programou, às vezes, poxa, né? Seria bom que tudo acontecesse um pouco mais rápido e a gente já vai falar sobre isso. Vamos primeiro entender, né, quem é você. Deixa eu só me apresentar brevemente. Primeiro, sejam todos bem-vindos. Essa daqui é um programa que se chama Descobrindo a Profissão, que acontece quase toda terça-feira, onde eu convido um ex-aluno meu ou um ex-cliente para contar a experiência deles aqui na Itália e principalmente contar sobre uma profissão específica. Né? A gente ainda nunca tinha trazido ninguém da área de educação, né? E hoje vamos estar falando sobre como ensinar inglês na Itália. Né? Mas antes de Uhum. entrar nessa segunda parte da live, vamos começar com a primeira parte. A primeira parte, Débora, conta um pouco por que Itália, o que você, né? Por que você veio? E, desculpa, antes disso, conta também aquilo que você fazia no Brasil. Então, primeiro começa Uhum. com a tua profissão, o teu percurso de estudo, de trabalho, e depois a gente começa a entender por que você veio para a terra da pizza. É isso mesmo. Então vamos lá, Marcela. Na verdade, eu sou formada em jornalismo e eu trabalhei muitos anos como jornalista, trabalhei como repórter. E eu sempre trabalhei nessa área, né? Enfim, na área da comunicação. Comecei a trabalhar com 14 anos em rádio e tal. Então, essa sempre foi uma área que eu gostei muito, né? Sempre gostei bastante de me comunicar e tudo mais. Você está se Aí, sentindo o em que que casa acontece, aqui hoje, né? O que que é? né? Se é uma live. Não, pra mim é tranquilo. E aí, Marcelo, o que aconteceu foi, em 2016 eu comecei a fazer uma segunda graduação, eu comecei a fazer o curso de História na USP. E aí, quando eu fui para a USP, eu comecei a ter contato com muitas pessoas, com muitos colegas que davam aula naquele momento, né? E ali começou a crescer aquela vontade de aquela coisa assim, eu estudo tanto, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, sempre fui uma pessoa que fiz muitos cursos e tal, e eu queria começar a compartilhar tudo aquilo que eu aprendia, né? E claro que eu pensei, obviamente, que a sala de aula seria o ambiente, né, ideal para que eu pudesse fazer isso. Bom, eu não concluí a graduação em História, eu acabei me mudando por conta de trabalho, fui morar em outra cidade. No meio desse percurso, foi a grande virada na minha vida, foi quando eu fui para Dublin, fui morar na Irlanda para estudar, e quando eu cheguei em Dublin, eu cheguei já com esse objetivo. Eu falei, olha, aqui eu vim, eu quero estudar, porque quando eu voltar para o Brasil, como eu quero estar na sala de aula, foi o caminho que eu encontrei, né? Como é que eu vou poder estar na sala de aula? Como é que eu posso fazer isso? O caminho que eu encontrei foi, vou dar aula de inglês. Então, quando eu cheguei em Dublin, eu cheguei extremamente focada. Eu cheguei muito assim, é isso mesmo que eu quero estudar. Eu me preparei assim muito tempo que eu fiquei lá. Eu sei que muita gente faz intercâmbio para Irlanda, para Dublin principalmente, né? Às vezes até nem quer fazer, às vezes quando o pessoal vai fechar intercâmbio desconfia um pouco, ah, mas Dublin, porque tem muito brasileiro por lá. Realmente tem muito brasileiro, mas assim, eu acho que depende muito da forma como você encara, né? Então, Uhum. eu fui assim muito focada mesmo. Eu fiz uma série de cursos lá, fiz amizade com vários irlandeses, fiz amizade com vários professores que inclusive eu converso até hoje com eles. Enfim,
Então, eu fui já com esse objetivo. Quando eu voltei para o Brasil, tinha uma semana que eu estava no Brasil, eu tinha mandado um monte de currículos, uma semana eu já fui contratada por uma escola. Fui contratada por uma escola, de línguas e comecei. E comecei a dar aula. Na sequência, surgiu um outro colégio, um colégio bilíngue, para dar aula para criança. E foi, então, nos últimos 4 anos e meio, né? Que eu cheguei aqui na Itália em julho. Então, nos últimos 4 anos e meio, eu passei fazendo isso no Brasil. E realmente, eu acho que eu me descobri na sala de aula, né? A gente tinha muito essa coisa, né? De eu, pelo menos, muito sonhadora, né? Quando eu fiz jornalismo, de querer mudar o mundo e tal. E eu acho que eu descobri que dentro da sala de aula eu consigo ter um impacto muito maior na vida das pessoas, né? Eu sempre ficava muito feliz com o feedback que eu recebia dos meus alunos, né? Quando eles mandavam uma mensagem: ah, Débora, hoje eu fui fazer uma entrevista de emprego em inglês e eu consegui falar, eu consegui, enfim, responder as perguntas, consegui entender, fui participar de uma reunião, né? E com as crianças também, obviamente, porque eu dava aula para essa faixa etária de 5, 6 anos, então é o momento que eles estão descobrindo as palavras, eles ainda estão sendo alfabetizados na língua portuguesa, né? Então, ao mesmo tempo, eu participava desse processo junto com a professora, né, de português. Então, é um processo muito bacana de descoberta dos alunos, né? Então, para mim, estar na sala de aula foi realmente uma grande descoberta, que eu descobri realmente que eu amava fazer. E aí, quando eu decidi mudar para a Itália, veio a ideia de que, por que não? Talvez continuar dando aula aqui poderia ser uma opção. Exatamente, exatamente. Primeira coisa é. Eu sei que isso aqui não é um púlpito, né? Mas eu prego bem isso. A gente primeiro encontrar o nosso lugar no mundo, no sentido, o que que me faz feliz? Né? Às vezes não É, é fácil descobrir isso, e que bom que você se encontrou, né? Porque esse é o é. primeiro passo. Tipo, o que que me Uhum, faz feliz? O que que eu faço que eu sinto que eu sou útil? E você pode ser útil fazendo muitas coisas, né? Porque a gente precisa de todo uhum. mundo, a gente precisa de todas as profissões. Então, que bom que você partiu disso. E daí chega a dúvida, né? Porque, poxa, eu encontrei aquilo que me faz feliz, mas eu consigo fazer isso na Itália, né? É, Esse é. geralmente é o ponto de interrogação. Mas antes de chegar nisso, por que Itália? Bom, a minha experiência na Irlanda foi muito boa. Assim, eu realmente foi um sonho que se tornou uma realidade. Assim, morar em Dublin, eu sempre quis ter essa experiência de morar na Europa, tal. E como a minha experiência lá foi muito positiva, desde que eu voltei para o Brasil, eu tive essa vontade de que não, eu quero um dia voltar a morar na Europa, né, de alguma maneira. E a princípio eu pensava em voltar para Dublin, e aí eu comecei a. E aí eu pensei como, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou voltar, enfim, para lá? E aí, nesse meio tempo, eu comecei a pesquisar a respeito da cidadania italiana, né? Que eu, enfim, minha família é italiana e tal. E aí comecei a juntar toda a documentação para vir para a Itália. Bom, e claro que esse período aí, acho que quem já fez cidadania sabe que acontece um monte de percalços no meio do que não é uma tarefa muito fácil. E para ajudar, ainda teve pandemia no meio, né? Então, foi mais ou menos lá em 2018, já quando eu voltei para o Brasil, já voltei com essa ideia, né, de retornar para a Europa de alguma maneira. E então o plano inicial era esse: bom, vou tirar minha cidadania, depois voltar a morar em Dublin, que foi uma cidade que eu gostei muito, né? Enfim, um lugar que eu gostei de morar. Mas aí no meio do caminho começou a surgir a ideia, mas por que não ficar na Itália, né? E aí eu pensei, porque a Irlanda era um lugar que eu amei, é um lugar que eu amo de paixão, mas é um lugar que eu já conheci, que eu já morei, que eu já tive essa experiência, e eu queria ter uma experiência diferente também, né? Então, pensei, bom, vou tirar a cidadania, quero, enfim, viver essa experiência de uma maneira diferente, quero aprender italiano, que ainda não estou no processo, aprender italiano, enfim. E aí foi nesse meio aí que eu decidi que ia ser a Itália. Falei, olha, não, quando eu for tirar minha cidadania, eu vou ficar na Itália. É isso. Foi meio, vamos dizer, foi meio em cima da hora a Entendi. decisão, né? Eu sabia que eu ia vir, que eu ia fazer cidadania, porque faz muito tempo, né? Enfim, que eu comecei a pesquisar os documentos, mas que eu ia ficar mesmo na Itália foi uma decisão que surgiu pouco antes
eu vir para cá mesmo, né? Perfeito, ótimo. Então, assim, a tua experiência de morar fora do país, na Europa, foi muito Isso, positiva. Você tem a foi. cidadania. Por que não Itália? É. Entendi. E daí eu não sei se eu já te perguntei, mas também essa é uma curiosidade minha. Como que você me conheceu? Ah, foi no Instagram, Marcela, porque aí quando eu comecei a pensar, nossa, tá, vou ficar na Itália, vou fazer o quê? Porque já que eu tomei essa decisão, eu sabia que eu precisava me preparar de alguma maneira, né? Uhum. E aí eu falei, tá, e aí, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou trabalhar, né? Enfim, não falo italiano. E aí, nisso, eu comecei a pesquisar, enfim, comecei a pesquisar páginas, né? Porque eu, particularmente, acho que ajuda muito as páginas, enfim, principalmente dos brasileiros, né? Mas, enfim, das pessoas que moram fora e que dão dicas, de uma maneira geral, dos lugares onde elas vivem. Fala a respeito de comida, fala a respeito de transporte. Eu acho isso muito legal, as pessoas que compartilham, né? Eu sei que às vezes algumas pessoas acham isso meio bobo, né? Ai, pra quem não? Eu acho que é muito legal, assim. Principalmente pra quem Jornalista, tá, né? Jornalista, é né? importante saber o que está acontecendo. É o dia a dia, né? Você começa a ter uma ideia de como é o dia a dia na Itália, né? Então, seguir Com pessoas que certeza. vivem aqui, né? Você tem uma É, ideia da rotina, pelo menos, daquela pessoa, né? é isso mesmo. E aí você consegue ter uma noção, assim, sei lá, de comida, o que que tem perto no mercado, o que que eu encontro no mercado, enfim. E aí eu comecei a seguir essas páginas, né? Então, antes de vir para cá, eu comecei a pesquisar. E aí foi, enfim, uma dessas páginas, quando eu estava pesquisando, né, as referências, que eu encontrei a sua página, vi o seu conteúdo, achei incrível, e o seu conteúdo casou exatamente com tudo aquilo que eu estava precisando no momento. Exatamente. Você lembra quando que a gente começou o percurso? Olha, eu Foi acho, Marcela, que a gente começou em agosto. agosto. Porque eu cheguei na Itália em julho, né? Eu cheguei no Ok. começo de julho. Eu acho que foi E aí eu agosto que a acho que gente a gente terminou cheguei a entrar em final de contato com você em setembro, eu agosto. É, acho. Que a gente terminou final de setembro, isso, que era, ok, isso, ok, ok. Então a gente começou em agosto, que não faz muito é, tempo. é. Então tá, vamos lá. Ela fez o percurso completo e me fala quais foram, não sei, as duas, três coisas, quatro, tipo, as coisas mais importantes, né? Não importa o número, mas o que foi importante nesse processo, seja a nível mental, né? Coisas tipo assim Uhum. que, poxa, eu acho que isso daqui destravou, seja a nível prático. Olha, Marcela, eu acho que para mim o mais importante foi entender como é que o processo funcionava, né? Porque assim, a gente entende como as coisas funcionam no Brasil. E aí a gente pensa que replicando as coisas aqui, que o caminho vai dar certo, né? Então eu vim com uma ideia muito, vamos dizer, fixa do que eu ia fazer. Então, bom, então eu vou chegar lá, eu vou simplesmente traduzir o meu currículo, Ai, meu enfim, estava Deus. fazendo aula de italiano, né? Pedir para o meu professor traduzir meu currículo, vou começar a enviar e tudo mais. Então, assim, e não é esse, né, o caminho, porque é o que você sempre fala, a gente precisa entender como é o mercado, né? A gente precisa entender como os italianos pensam, a gente precisa entender como que é a dinâmica aqui, né? Então eu acho que a coisa mais importante para mim do percurso que a gente fez foi, foi esse entendimento que você conseguiu me passar, né? Esse Perfeito. entendimento de o que que eles pensam, o que que eles querem de mim, o que que eu devo falar, como que eu devo me portar, né? Porque eu sei que a receitinha que eu tinha não ia funcionar aqui, né? Era uma receita que funcionou no Brasil, mas que provavelmente aqui não ia dar certo, né? Então, eu acho que o mais importante do nosso percurso, claro, e eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? Você sabe, você esteve comigo durante esse Um período. pouquinho. Só um Não, pouquinho. e esse, vou só abrir um parênteses, esse foi um dos motivos, assim, que, meu Deus, tipo, que quando a gente terminou, que a gente fez o último, né, você tava no nível, né, basic, É, vamos dizer assim, e eu é, vejo isso, né, porque eu vejo os olhos, né, eu percebo que é muita responsabilidade, por isso que eu é, falo muito, gente, mudar de país não é como mudar de roupa. Então, quanto é. mais você se prepara, inclusive, eu falei isso na primeira aula da Masterclass, né? Então, quando mais você se prepara,
sempre vai dar um frio na barriga, que esse É, frio na barriga pode ser uhum. positivo ou negativo, né? Então, quanto mais você está preparada, mais vai ser mais positivo que negativo. Então, eu sei essa coisa do prazo, né? Você estava É, terminando a cidadania, isso é, significa dizer que, né, tem que sair do uhum. apartamento. É, Eu vou para uhum. onde, vou alugar É, onde. Então, eu vi como é que você estava no último dia, né? Então, quando você me uhum, escreveu, com certeza. Marcela, que a gente já vai chegar até aí, meu Deus, por isso aqui, né, é uma conquista coletiva, assim, todo Com mundo. certeza. Então, E- tá, e- Eu, você eu acho, tava. eu acho que esse assim, seria o segundo ponto, né? Então, o primeiro foi entender o mercado italiano, entender como é que os italianos, enfim, pensam, o que que eles queriam. E o segundo foi ter essa tranquilidade, porque essa, né, enfim, porque eu tinha certeza que a gente, enfim, a forma como você trabalhou comigo, eu tinha certeza que a gente tinha montado um currículo que estava legal. As perguntas que a gente preparou para a entrevista, então eu sabia que eu ia saber responder as perguntas, né? Então, tudo isso também acabou me dando uma certa segurança. Apesar de eu estar muito ansiosa, né, por tudo, porque era tudo novo, enfim, eu não conhecia, eu não sabia como é que ia ser nada, mas ao mesmo tempo eu tinha aquela segurança de que não, olha, o currículo tá legal, eu sei o que eles vão me perguntar, eu sei como eu devo responder, eu sei como eu devo me portar, né, enfim. A gente falou sobre várias, a gente fez tudo, né? A gente fez o percurso completo e o LinkedIn também, inclusive, enfim, a minha vaga que foi através do LinkedIn, que eu nem tinha LinkedIn, né? Você ficou chocada quando eu nem sequer tinha LinkedIn quando eu vim para cá. Então, todo esse percurso que a gente fez, eu acho que me ajudou nesses, acho que seriam os dois pontos principais. Eu acho que o primeiro, a entender que eles iam, o que eles queriam, né, de mim. E o segundo foi ter essa paz, essa tranquilidade de que, olha, vai dar certo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu devo fazer, eu sei o que eu tenho que falar. E isso realmente eu acho que fez toda a diferença. Então, legal. E sobre a primeira coisa, é interessante entender o mercado geral, mas a gente também discutiu o mercado dela. Né? A gente também Uhum. discutiu o mercado da educação, a gente também discutiu É, aquilo que você pode esperar, tipo, inclusive com relação a salários, né? Então você uhum. entendeu também essa parte prática do teu mercado e não só do como a Itália, né? Tipo, como a Itália, como é o Sim, mercado da Itália, aquilo que espera o selecionador, mas também isso. Então, legal. Apesar de você estar dizendo, Marcela, sou uma pessoa de base ansiosa, né? Tinha muitas variáveis, porque obviamente tem, mas eu sabia que eu estava pronta no sentido que eu tinha os instrumentos necessários para é enfrentar isso. esse mundo aí, né? É. E a gente Uhum. terminou, concluiu o nosso percurso, quer dizer, eu vou enviar para todo mundo. Para todo mundo. Foi isso mesmo. A gente terminou numa sexta-feira, né? Conta. E aí, até nisso você me ajudou, porque eu falei assim, nossa, como é que eu faço para escrever o e-mail, né? Como é que eu envio o e-mail? Porque aí deixa eu só fazer um comentário também, Vai. Marcela, que é uma coisa que eu não recomendo para ninguém, que é mudar para um país sem você saber a língua, né? Isso eu acho que traz uma série de dificuldades práticas mesmo, assim, do seu dia a dia, né? Eu que passei por mudança faz, né, um mês mais ou menos, é muito difícil. Assim, eu acho que a Itália a gente tem sorte porque os italianos são muito queridos, pelo menos comigo, né? Nesse aspecto, não vamos generalizar, mas assim, eu tive muita sorte de comigo as pessoas serem extremamente queridas, me ajudarem mesmo, assim, em vários momentos que eu precisei. Mas isso é algo que não é legal, né? Então, assim, eu acho que é muito importante. Eu acho que a primeira coisa aprender o idioma, que eu acho que te dá uma certa liberdade, faz com que você consiga se sentir mais à vontade para resolver coisas práticas, enfim. Então, essa também era uma outra questão. Como a ideia original não era ficar na Itália, eu não tinha me preocupado com isso, né, originalmente, em estudar muito italiano, né? Então eu não sabia nem esse básico, como é que eu escrevo, né, um e-mail para o recrutador dizendo, quero conseguir uma vaga. Não sabia nem fazer isso. E aí, quando a gente terminou na sexta-feira, né, o nosso percurso, você me ajudou também a escrever o e-mail e tal, e eu acho que
Eu cheguei a fazer uma conta, assim, mas acho que aquele final de semana eu devo ter, sei lá, enviado uns 40 e-mails, mais ou menos. Foi muita coisa. Enviei para muita gente, para vários lugares. Já comecei na sexta-feira mesmo. E fui fazendo uma Tinha lista, né? prazos, né, gente? Tinha prazos. Quando a água Eu bateu tinha na prazo, é bunda, verdade, você porque aprende a nadar. só assim, né, para quem, né, enfim, não sabe, mas quando a gente vem fazer a cidadania, a gente tem um prazo, assim, para ficar na casa, né? Você fica na casa por um tempo, depois da hora que saiu os seus documentos, precisa ir embora. Então, e como o meu processo estava, né, ali já assim, encaminhando para os finalmente ali, eu estava ficando muito preocupada. Meu Deus, e agora? O que preciso fazer? Porque essa questão da casa, né, Marcela, me incomodava muito nesse sentido, porque como eu estava enviando currículo para vários lugares, eu falava assim, tá, e se eu alugar uma casa em Bérgamo e de repente surgiu uma vaga, sei lá, em Roma? Então, essa era uma coisa que, né, então me incomodava muito nesse sentido, porque eu falei, meu Deus, eu preciso resolver, né, preciso resolver essa questão. Bom, e aí foi isso. Aí mandei currículo para tudo quanto é canto. Aí no LinkedIn também comecei a me inscrever em várias vagas que Aprendeu o estavam LinkedIn, né? surgindo. Usou. E assim é, né? Mas preciso mesmo, né? Precisa, ai, tem Precisa. certeza, né? Ai, mas uma rede Não, mas social. realmente assim foi muito, foi assim, foi muito útil, foi, né, enfim, em questão de contato, e tal. E inclusive a vaga que eu consegui. Bom, o que que acontece? Aí mandei um monte de e-mail e comecei a receber respostas. Foi muito rápido, na verdade, né, que eu comecei a. E aí eu acho que isso, não sei assim, se a gente abre um parênteses para falar disso, mas Posso isso falar? acho que tem a ver com o mercado aqui esse mercado específico na Itália, né, Marcela? Pode Porque eu acho falar, porque esse é o tema de hoje. Então, o tema de hoje que é contar a tua história, que obviamente tem que ter passos que Uhum. você deu que vai ser muito útil para muitas É, pessoas, mas o tema de hoje é é, falar do teu mercado. Então, fala as é, tuas impressões, a tua sensação, porque a gente tá aqui para uhum. isso. Então, vai. Isso. Então, o que que acontece? Quando eu não tinha ideia, assim, na verdade, como que ia ser, né? Como eu comecei a enviar currículo, eu pensei, bom, será que realmente as pessoas contratam aqui na Itália? Será que, né, enfim, eles estão precisando? E a minha conclusão foi, sim, eles realmente precisam. Eles precisam muito de professores de inglês. E quando eu cheguei aqui na escola, essa constatação só aumentou ainda mais porque é uma busca desesperada, desenfreada, todas as escolas de todos os lugares, né? A diretora aqui da escola, ela brinca que aqui na Itália os professores de inglês são como os calciatores, os jogadores, né, de futebol. Então, que eles estão cada hora em um cantinho que eles têm que ficar caçando, né, os professores. E então é um pouco isso mesmo. Então, quando eu comecei a enviar os currículos, eu ainda não tinha noção, né, de como que ia ser. Falei, será que realmente tem vaga? Será que tem espaço? Será que eles vão me chamar? E a conclusão foi, tem. Tem sim. Porque eu comecei a receber muitas respostas. Eu acho que naquela semana, então a gente fez na sexta-feira, né? A nossa, que a gente finalizou. Na segunda-feira, assim, eu acho que aquela semana eu devo ter feito umas 5 entrevistas, e várias pessoas assim me ligando, me mandando mensagem. Mas na segunda entrevista que eu fiz, eu já fui contratada. Então, como eu tinha as outras entrevistas marcadas, eu fiz as outras entrevistas também, enfim, né? Vai ter Para conta. vai ter uma oportunidade Vai melhor que, né, de tivesse você alguma passar. coisa melhor. Mas foi realmente assim, na segunda entrevista que eu fiz na quarta-feira, eu já fui contratada e aí foi tudo muito rápido, né? Porque como as aulas aqui, então aqui isso é muito também diferente do Brasil, né? Porque no Brasil a gente começa o ano escolar no começo do ano, né? Então agora no Brasil a gente está terminando o ano escolar, né? Aqui não, aqui o ano escolar está praticamente começando. Aqui nessa região da Toscana, eles começaram no dia 19 de setembro as aulas, né? Então, agora este é o momento em que está tudo, a gente está desenvolvendo os projetos, fazendo planejamento. Então, agora, novembro, dezembro, janeiro, né? Que para a gente no Brasil já está naquele clima fim de festa, né? Não, aqui eles estão com tudo, agora que realmente está começando, né? As coisas aqui, então, os planos e tudo mais. Então, quando eu comecei a mandar o currículo e quando elas fizeram entrevista comigo na quarta-feira, era assim: a gente precisa que você venha para cá agora. Agora.
E aí, Se isso você aqui é tudo aquilo que eu estou querendo. é tudo aquilo que eu estou querendo. E aí foi, assim, uma loucura, né? Porque aí, enfim, foi a mudança de me organizar, né? Enfim, eu estava morando em uma outra região, né? Que nem estava morando mais ali na região norte de Bergamo, eu tive que me mudar aqui para a região da Toscana. E aí vim, Marcela, e aí foi assim, aquela loucura, porque foi apenas a segunda entrevista que eu tinha feito. E depois também, só um parênteses, mas quando eu cheguei aqui, ainda depois várias outras escolas também entraram em contato, porque eu tinha mandado muitos currículos, né? E depois que eu cheguei aqui, não me recordo mais, mas pelo menos mais umas 4 ou 5 escolas ainda me ligaram, me mandaram e-mail. Vira e mexe ainda, semana passada eu recebi um outro e-mail de uma resposta. Ah, Débora, você tinha entrado em contato com a gente em setembro e tal. Então, Rendeu, né? pois Aquele é. final de Então, semana rendeu. aquele final de semana rendeu até hoje. Então, Até hoje ainda. conta um pouco, É isso? porque é inusitado também a oferta, né? Porque assim, É, tipo, claro, conta tipo a estrutura, tipo, como é a estrutura, tipo, você tá, que eu já não quero contar, mas não é, você não tá estudando, tipo, não tá ensinando uma escola, vamos dizer assim, tradicional de língua. Então, conta um pouco as é, características da escola e as características também daquilo que eles ofereceram, né? Porque não é, vamos dizer isso. assim, só o salário, né? Que isso é uma Não, é coisa verdade, é secundária. verdade. Então, realmente, assim, a proposta acabou sendo muito boa, porque resolveram os dois problemas que eu tinha no momento, que era o emprego que eu precisava para ter um salário para me sustentar, e a casa, porque eles ofereceram também um apartamento, então o apartamento que eu estou aqui, ele fica bem ao lado da escola. Então, os dois problemas, dois maiores problemas que eu tinha, os maiores medos, assim, que eu tinha, eles acabaram sendo resolvidos, né, ali naquele Entendeu? momento. Então, é tudo, entendeu? Você É tudo, é recebe. tudo. Gente, só lembrando, a gente tá dizendo que isso daí acontece com todo mundo, não. Inclusive, eu falei que isso é inusitado, mas É, foi fantástico, né? Você trabalha e eles foi. te dão um apartamento mobiliado, né? Porque tem móveis É, num é, apartamento gratuitamente. Então, assim, é. eu acho que eles realmente estão precisando, viu? Eles estão precisando, Só venha. Então, vamos conversar e entrar agora no teu dia a dia, porque assim, ó, Tá. uma coisa é trabalhar no Brasil, né, numa Isso. escola Uhum. bilíngue, numa escola internacional, É, onde você fala português. E o teu isso, nível aqui era basic, então assim, era tipo, vamos dizer, você isso. tava saindo do A1, eu acho, né? É, Vamos assim, uhum. vamos assim, né? Tava É, saindo, então o fato de não falar italiano, falar somente é. inglês, ir para uma estrutura de uma escola, como foi, né, as tuas primeiras semanas, Uhum. que diferenças você encontrou, enfim, conta um pouco agora do teu dia a dia no trabalho, né? Então vamos lá, Marcela. Então, essa é uma escola internacional, é uma escola nova, que é um projeto novo, na verdade, que eles têm aqui nessa região, né? E o que acontece? Uma característica muito interessante aqui. Tem alunos italianos, mas não apenas. Então, a gente tem muitos alunos que são russos e muitos alunos ucranianos também aqui, né? Então, uma quantidade muito, muito grande desses alunos também. Então, obviamente que a única forma que eu tenho para me comunicar com eles é o inglês. Até porque com os alunos russos e os ucranianos, essa comunicação, né, nem sequer seria possível, né, de ser feita. E o que acontece, Marcelo? O que é bastante diferente aqui? Então, a estrutura de escola aqui é bastante diferente do que a gente tem no Brasil, né? Então, no Brasil, a gente geralmente tem a infância, né? Que seria o jardim de infância e tudo mais. Aí a gente tem da grade 1 até a grade 9, né? Então, do primeiro ano até o nono ano. E a gente tem 3 anos de ensino médio. É isso. Aqui não. Então, aqui a primeira coisa que assim já é muito diferente para a gente é a forma como eles fazem essa divisão. Então, eles têm infância, que é de 3 a 5 anos, então são a infância, seria o nosso jardim. Aí depois eles têm o elementary, né, que eles chamam, que seriam, aqui eles têm 3 classes, então prima, terça, quarta e quinta. Depois eles têm MED, que não tem nada a ver com ensino médio. MED, né, é também prima, segunda e terça, que seriam alunos de 11, 12, 13 anos. E depois eles têm o Liceu,
que seria algo um pouco mais parecido com o nosso ensino médio, né? E aí o liceu, eles têm diferentes liceus. Então, tem um que é o esportivo, tem um que é de ciências humanas, tem um que é high school, enfim. Então, eles têm essas diferenças que é algo que, enfim, pra gente no Brasil não existe, né? Então, a primeira coisa, o primeiro choque foi para mim, foi entender o que que era tudo isso. Nossa, né? Ah, você vai para prima, você vai para terça, você vai... Calma, o que que é isso, né? Deixa eu entender. Então, a primeira coisa foi sentar e tentar entender como é que funcionava, né? Enfim, como que eram essas divisões aqui na Itália. E aí, o liceu também, porque no Brasil a gente acaba geralmente com 17, 18 anos, né? O ensino médio. Aqui eles vão até 19. Então, aqui o liceu vai até 19 anos. Então, essa foi a primeira grande diferença, né? Que foi em questão de estrutura mesmo. Então, como é que é feita, né, vamos dizer assim, a divisão dentro da escola. E aí, Marcela, uma característica, enfim, dos alunos italianos, que eu não sei assim se enfim, não sei se a gente pode falar dos italianos, mas enfim, mas é uma característica que a gente, às vezes, no Brasil tem algumas ilusões, né? Então, às vezes, a gente fica pensando assim, aqui na Europa todo mundo fala inglês, né? Porque na Europa e tal. E não é bem assim, né? Então, assim, o que a gente percebe muito aqui na Itália, principalmente dependendo de onde você vai, eu que estive morando nos últimos tempos em cidades muito pequenas, a gente sabe que as pessoas não falam inglês, né? Então, nos grandes centros, sim, mas nos lugares menores é muito difícil, né? Você conseguir ter essa comunicação. E isso também acaba se refletindo na sala de aula. Então, os alunos não são alunos que conseguem ter uma fluência muito grande no inglês, né? Então, a primeira coisa é como que eu vou fazer para conversar com esses alunos, sendo que eu não consigo explicar coisas em italiano para eles. Uma outra coisa, às vezes eu até consigo, mas não é tudo. Então, essa é a primeira coisa. Então, é saber como eu preciso adaptar essas aulas para fazer com que alunos que têm um nível muito básico de inglês consigam entender os conteúdos que eu preciso passar, né? Então, obviamente que você tem alunos que são, né, que já estudaram em colégios internacionais, tiveram já outras vivências, mas não é a maioria dos alunos, né? Então, a média dos alunos é geralmente um nível bastante baixo, assim, de inglês. Então, essa também é uma outra questão, né? Então, é uma outra questão em como trabalhar, como adaptar essas aulas para fazer com que os alunos consigam entender aquele conteúdo que eu estou passando para eles. E como foi, tipo, a tua recepção nessa escola? Porque como você se sentiu? Como são os outros professores? Não sei. Uhum, Como foi o coordenador? Como uhum. experiência? Então, Marcela, eu tava assim, eu cheguei muito morrendo de medo, porque é o que a gente fala, a gente ouve muitas coisas, né? Então a gente ouve um pouco de tudo. Ai, como é que são os europeus no mercado de trabalho? Ai, como é que são os italianos e tal. Então a gente chega muito cheio de receios, né? E eu falo, é nada como a gente viver, né? Como a gente estar nos lugares, como a gente ter a vivência. E quando eu cheguei, eles realmente estavam muito necessitados. Então, assim, a recepção foi maravilhosa, porque, tipo, nossa, graças a Deus você chegou. Foi mais ou menos isso. Mas, assim, foi uma recepção muito incrível. Como eu disse, né? Eu até o momento não tive nenhuma experiência ruim com os italianos. Então, eles foram extremamente queridos comigo, no sentido de me acolher, de me mostrar como é que as coisas funcionavam, né? Enfim, de tentar fazer com que eu me sentisse, né, ali acolhida no ambiente, em casa. Então, essa recepção, assim, por parte dos colegas de trabalho, vamos dizer assim, foi muito boa, foi muito maravilhosa, assim. Eu não tenho nada a reclamar, na verdade, foi até acima das minhas expectativas, porque não era o que eu estava esperando, né, pelo que as pessoas me diziam. Não, foi ótimo, assim, foi maravilhoso. Então, realmente é uma coisa muito parceria, assim, o que eu consigo sentir essa parceria mesmo, assim, que é, na verdade, um ambiente muito de escola, né? Acho que escola é um pouco diferente do ambiente do jornalismo, né? O ambiente do jornalismo não tem tanto essa coisa, né? Uma coisa mais competição. Mas ambiente de escola, não. Geralmente, o ambiente de escola tem muito
dessa parceria, desse companheirismo e tal. Então, desde que eu cheguei aqui também, foi super muito bem recebida e não tenho nada a reclamar em relação aos italianos. Ah, então, deixa eu te fazer também uma outra pergunta que também é uma preocupação de muitas pessoas, né? Ok, vamos lá. Você é formada em jornalismo, Uhum. né? Tem o certificado de inglês, obviamente, mas assim, eles pediram documentos, pediram certificado, pediram teu diploma de jornalismo, pediu algum documento, eu disse, venha. Não, foi assim, venha. Não me pediram nada. E eu particularmente não sei, e aí eu já não sei assim como é que são as outras escolas e tal, né? Essa questão de exigências e tal. Mas assim, das entrevistas aqui não me pediram nada. E das outras entrevistas que eu fiz, né? Como eu comentei, fiz outras entrevistas também, ninguém tava me pedindo, porque você precisa, como que é, ter um diploma traduzido, né, para o italiano e tal, essas coisas. Não, assim, pelo menos assim, é um sentimento que eu tenho assim, em relação a essa área, né? Então, eu acho que né, essa é uma área que eles são extremamente necessitados, são extremamente carentes. Então, se você consegue falar inglês e você tem algum nível de experiência um pouco assim nessa área, eu acho que realmente eles contratam quando eles estão precisando, porque não me exigiram nada. Deixa eu abrir uma parêntese aqui com muito medo. É Hum, porque, tipo, eu tenho medo de dizer, não, mas ela estava com o italiano A1, eu consegui o trabalho. Porque as pessoas estão falando tá. aqui amanhã, então ainda bem que você É, isso. bastante. Inclusive, eu recebi uma pergunta hoje, dizendo, Marcela, eu tenho A1 no A2, eu consigo trabalho? Aí não é nem nível trabalho, é aquilo que você falou, para viver na Itália, Nossa. não se prepara, se organiza. É, E a segunda coisa é a parte documental, né? Tipo, é. o que eu sempre falo, sempre aconselho, faz a declaração de valor, faz o reconhecimento profissional. Por quê? Pediu, você tem. A realidade depois, de repente, não pede, de repente, tipo, venha. Os italianos, eles confiam muito naquilo que você escreve no currículo. Então, assim, não é que eu Uhum. queira dizer, mas o teu currículo estava muito bem escrito, né? Com certeza. Entender aquilo que estava escrito, não é que ficou dúvida ou está complicado, sabe? Aquelas coisas que às vezes você fica perguntando, mas o que ela está querendo dizer? Não, É. isso faz a diferença. Então, por exemplo, eu trabalhei aqui com multinacionais, tipo, inclusive, por exemplo, a Eni, né, que é muito conhecida na Itália, eles me enviaram para Angola, né, para fazer. E, tipo, de verdade, eu me formei aqui na Itália, eu me formei com o máximo de votos, né, com 110 su 110 e lode, tipo, é o máximo que você pode ter. Me formei com louvores. Você acha que eu apresentei para alguém todos esses anos? Ai, Né? Eu vou colocar aqui atrás para vocês verem que existe. é. Tem, gente, né? E não mostrei para ninguém, assim, tá aqui guardado em algum lugar. Para te dizer que, Marcela, então eu vou de qualquer jeito para Itália. Não, É. não. Eu tô querendo dizer para você, faz tudo aquilo que precisa ser feito. Aquilo que a gente está dizendo é que eles não têm preconceito porque você estudou no exterior. Se você É. é competente, e eu não estou falando somente da área da Débora, mas aí também das outras áreas, você trabalha na Itália, porque eles querem contratar pessoas competentes, né? É isso mesmo. Isso é importante considerar. Então, mas eu estava curiosa para perguntar, então é um venha, né? É isso mesmo. E é isso que você falou, assim, essa confiança de que o que você escreveu, que você sabe fazer aquilo que você escreveu, né? Porque quando eu cheguei aqui, enfim, comecei a dar algumas aulas e tal, e aí eu sentei junto com a diretora e tal, e a gente conversou, olha, o que que você consegue fazer, o que que você sabe fazer? Eu sei fazer isso, eu consigo dar aula assim, nananã. Então vai, então, tipo assim, então eles confiam, se você fala que você consegue, então eles, então tá bom, então se você consegue, vai lá e faça isso, né? Mas, que nem eu falei, Marcela, eu realmente não recomendo que as pessoas façam isso de que, então tá bom, não sei italiano, vou de qualquer jeito, porque são coisas práticas mesmo, assim. Eu acho que do dia a dia, para você resolver coisas, né? Hoje mesmo de manhã tive um problema burocrático que precisei resolver, não consegui. Uma pessoa da escola precisou ir comigo, me ajudar a resolver. Então, assim,
Não é legal isso. Você não conseguir resolver as suas coisas porque você não fala direito o idioma, né? Então, eu acho que quem pensa, enfim, em vir para cá, eu acho que realmente estudar o idioma é uma das principais coisas, assim, a ser feitas. E nisso, assim, os italianos, eles são muito queridos nisso também, porque eles vêm, quando eles percebem que você está fazendo uma força para falar, eles te ajudam, eles vão fazer uma força para compreender, né? Sim. Eles são muito queridos nesse sentido também. Mas eu acho que o idioma, ele, obviamente, que abre portas, né, enfim, né, no mercado de trabalho, mas também para sua vida prática, cotidiana, eu acho que realmente facilita demais. Eu fiz uma tese, eu acho que você deve saber, né? Na minha tese de mestrado, eu estudei o processo de inserção dos brasileiros no mercado trabalho italiano, né? Então, eu mapeei todo esse processo. E uma das coisas que foi um dos resultados da minha tese foi que quanto mais você fala italiano, mais os italianos te respeitam. Então, Uhum. que você teve uma experiência muito positiva e que isso é muito bom, mas você vai perceber que quanto no futuro, né, quando você É, a língua tiver fluente, você vai ver que vai ser diferente, né? Eu tô falando é, vida no cotidiano, é claro que você trabalha num ambiente que requer o inglês, né? é, Às vezes você não conseguir falar a língua que te impede de muitas coisas, né? E quando você fala a língua, você inclusive sabe colocar eles no lugar, tipo, você vai num comune, né, na prefeitura, vai, se você, né, tipo, como eu já contei aqui, eu fui lá no comune fazer perguntas sobre a residência e ela me falou, ah, mas eu já falei. Aí peguei, olhei pra ela e falei assim, eu só vou sair daqui quando eu tiver entendido tudo. Olhando pra ela e a fila aumentando. Perguntar. Falei, ótimo, que sou simpática, né? Isso acontece. Então, assim, legal. é, Você teve uma boa experiência. Tipo, eu, sinceramente, eu também sempre tive, claro, 10 anos na Itália, eu já encontrei uns aí mal-humorados na vida, óbvio. é, O 11 anos já vou fazer na Itália. Mas, sem dúvida, tipo, falar italiano, você conseguir comunicar, você resolver coisas burocráticas, você se sente parte da sociedade, você se sente autônoma, né? Então, é. Uhum, você tem pessoas que podem te dar suporte, mas uhum. também quando a gente consegue fazer as coisas. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Não sei se deu tempo ainda, mas tem alguma coisa cultural que você, assim, achou estranho? Assim, meu Deus, não sabia. Ah, É? olha, tem algumas, né? Algumas coisas, assim. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, as crianças elas ficam praticamente o dia todo na escola, né? Porque eles têm aula das 8. Hoje, por exemplo, eles tiveram aula das 8 até as 2, mas depois eles têm after school, que são várias atividades que acontecem na escola depois. Então, tem música, tem inglês, espanhol, enfim, tem várias outras atividades. Então, eles ficam praticamente o dia todo na escola. Então, eles almoçam sempre aqui na escola. E é uma coisa muito curiosa, né? Que eles, enfim, uma coisa, né, enfim, italiana, mas essa coisa bem metódica. Então, quando o chefe vem, ele traz primeiro, ou é o primo, depois é o segundo, depois é a sobremesa. Então, porque no Brasil eu brinco que a gente põe tudo junto no prato, independente de pôr até o doce junto, né? Já come tudo junto. E, enfim, essa é a coisa mais diferente, assim, que eu acho. Que quando a gente vai, né, enfim, almoçar, então tem essa coisa, essa dinâmica, mas primeiro vem o primo, aí espera, todo mundo come, depois vem, ele vem, traz o segundo, espera, todo mundo come, aí depois vem o terceiro. E eles comem, enfim, de sobremesa, assim, uma coisa de fruta caramelizada. Então, tipo, de repente vem um pedaço de uma banana com chocolate, tipo, essa semana veio, sei lá, uma laranja com açúcar, enfim, umas coisas um pouco diferentes, né? Nesse sentido, né? Pra gente no Brasil, sei lá, sobremesa é um brigadeiro, um pudim, né? Umas coisas um pouco mais light aqui, né? Mas, aí assim, Marcela, vamos dizer, então essa questão é mais diferente, né? E você tinha falado assim do que o quanto impacta também, né, o fato da língua.
Acho que até por uma questão assim, de convivência com os outros professores, porque os outros professores não falam, né, inglês fluentemente, não falam inglês muito bem. Então, até, enfim, quando a gente, enfim, sai para ir jantar fora e tudo mais, até para ter essa conversa com eles, né? É um pouco complicado. Eu sei que eles às vezes fazem um esforço para tentar falar inglês comigo, e tal, mas assim, não dá, né? É difícil para eles. Então, para mim, é mais fácil eu conseguir ouvir e compreender o italiano e tal. Então, até mesmo nessa questão, né, de convivência mesmo, né? De convivência com os colegas de trabalho. Essa questão de conviver mesmo é algo que ajuda. Se você consegue se comunicar bem com seus colegas de trabalho, é claro que isso vai fazer toda a diferença, né? E você tinha perguntado também de algum mico, sei lá, alguma coisa assim de cultural, assim. Claro que eu me mudei para Itália em julho, então, obviamente, ainda estou, né, me adaptando, conhecendo muitas coisas, né? E aí, outro dia, a gente estava num jantar e aí os alunos, eles iam para uma feira de ciências. E alguns alunos, né? Uma feira de tecnologia, na verdade. E aí, eles estavam falando a respeito, né, dessa feira e tal. E aí eu falei, que legal, eles vão amanhã? Eles vão amanhã, eles iam pra Catânia, né? Eu, que bacana, tá? Como é que eles vão? Eles vão de ônibus? E aí, tipo assim, todo mundo começou a rir da minha cara, tipo assim, não, porque é na Sicília, como é que eles vão de ônibus pra Sicília? Tipo, eu, tá, desculpa, né? Não entendi. Então, assim, tem umas coisas ainda, né? Sorry, né? Falo, né? É o background. É, 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 não conheço ainda tudo, calma. entendi. Oh, isso acontece. Isso acontece. Acontece, acontece. Eles estão perguntando se a tua escola é privada ou pública? É privada, é privada. Até onde eu sei, aqui para a escola pública é o mesmo esquema do Brasil. Precisa ser por concurso também, né? Precisa fazer prova e tudo mais. Então, aqui é privada. Perfeito. Ela tá falando, mas falou, eu sou bacharelada em letras, nunca dei aula em inglês em escola, mas você já deu aula de inglês, né? Consigo dar aula na Itália? Então, se você já deu aula de inglês, você pode dar aula de inglês aqui na Itália. Uhum, uhum. A primeira experiência na escola, ou também você pode, que também tem escolas de língua, né? Escolas de idioma. Um monte, Pode estar Uhum. tá. Então tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que você já deu alguns conselhos por aqui. O que você diria para Débora de 6 meses atrás, que estava se preparando para vir? Porque daí você vai estar ajudando todo mundo que está aqui, né? Que Uhum. você diria para Débora, com a tua experiência, com a tua vivência, o que você diria para essa Débora de 6 meses atrás? Você vem cá, senta aqui comigo. O que você diria? Olha, eu acho que a primeira coisa que eu faria, assim que eu diria, era para estudar italiano. É para estudar italiano. Eu acho que isso faz uma diferença assim muito, muito grande. Como eu disse, assim, da sua vida de uma maneira geral, né? Para te dar uma certa independência. Então, eu acho que o que eu teria feito de diferente, vamos dizer assim, né? Há um tempo atrás, seria ter começado a estudar italiano mais cedo, estudar mesmo, assim, porque eu cheguei a começar a assistir uns vídeos e tal, mas não realmente sentar e estudar, né? Então, realmente, sentar e estudar italiano, eu acho que isso faz muita diferença. E me preparar nesse sentido, assim, Marcela, porque que nem eu, assim, quando eu cheguei aqui, que eu te procurei, e aí a gente começou a trabalhar o currículo e tudo mais, eu acho que eu teria feito isso antes, né? Eu já teria começado a trabalhar nesse currículo antes, já teria começado a trabalhar enfim, na preparação para uma entrevista de emprego, sabe? Então, são todas coisas que eu fiz, assim, no susto quando eu cheguei aqui. Deu tudo certo no fim das contas, mas eu acho que, enfim, não é uma coisa legal, assim, né, de se fazer. Eu acho que se a gente consegue, se você sabe que vai vir para cá e você tem esse tempo, né, essa preparação, eu acho que é importante você conseguir se preparar de uma maneira mais tranquila,
né? Já começar, enfim, a pesquisar aquilo que você quais são as possibilidades, né? Enfim, começar a entender mais o mercado antes de vir para cá. Então, o conselho que eu daria para mim mesma há 6 meses atrás seria esse, assim. Então, estudar italiano e já começar a preparar o currículo, começar a me preparar para as entrevistas de emprego, tudo que eu fiz aqui, quando eu cheguei aqui, que foi meio no susto, mas eu acho que se tivesse feito antes, isso ia ter me dado uma segurança maior, eu acho que ia ter ficado mais tranquila, não ia ter dado aquele desespero, né, que bateu, que você viu, como foi ali naquelas últimas semanas, né? Sim.